O meu nome é Priscila Almeida e eu sou psicóloga no Trilho, uma equipa de intervenção direta que trabalha os comportamentos aditivos e dependências da Santa Casa da Misericórdia de São João da Madeira. E eu sou a Renata, sou assistente social, Renata Silva, não sei se é importante, sou assistente social na mesma equipa, e nós hoje queremos vir-vos falar de um tema. Sim, de um tema que para nós é o nosso dia a dia, mas com certeza para muitas pessoas também marca as nossas vidas, não é? E portanto, falar sobre consumo de drogas e álcool pode ser algo desafiante ou até mesmo um tabu. Mas isso não faz com que ele deixe de existir, não é? E portanto é por isso que queremos falar com toda a comunidade. Queremos falar com pais, com filhos, com pessoas que consomem, com pessoas que não consomem, para podermos ouvir várias perspectivas, sem paternalismos e, sobretudo, Sem sem histeria. estria. Ou seja, nós nesta primeira conversa queremos levantar uma questão. O consumo de álcool e drogas ao fim de semana, em eventos ou festas, leva à dependência. Muito bem. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que o consumo recreativo existe e muitas vezes sem que haja dependência de uma substância. Por exemplo, imaginem alguém que bebe um copo de vinho ou mais, mas de forma ponderada, com amigos num jantar. Alguém que fumou um charro ou que fuma um charro de vez em quando. Ou até alguém que, num contexto de um festival de verão, faz o consumo de uma pastilha de ecstasy. Isto é possível, certo? São eventos marcados no tempo que não se prolongam na vida das pessoas. O próprio ICAD, que é o Instituto dos Comportamentos Aditivos e Dependências, diz-nos isto, que é possível que sim, que exista um consumo recreativo e definem-no assim. É um uso ocasional, social ou experimental de substâncias psicoativas, lícitas ou ilícitas. Ora bem, as lícitas todos nós conhecemos, são aquelas que são consideradas legais. O Sim. álcool, o tabaco. As ilícitas. Pronto, se calhar levantam aqui um bocadinho mais a questão, não é? Porque se calhar o álcool é um bocadinho mais aceitável, é legal. E nós não levantamos tanto uma questão, mas porquê é que aquela pessoa está a beber no bar ou no café? Ou podemos levantar, depende das perspectivas, não é? Se calhar quanto às drogas ilegais, mas porquê é que as pessoas têm que consumir mesmo nesses contextos, não é? Qual é o objetivo das pessoas? Porquê é que vão consumir drogas? É assim, é verdade, e vamos ser honestos, é que as drogas e o álcool trazem sensações, não é? E muitas dessas sensações são prazerosas, são boas. As pessoas procuram as drogas e o álcool precisamente para sentir esse prazer e determinadas sensações que acreditam que de outra forma não vão conseguir sentir. E depois é assim, primeiro, desde logo, porque o fruto proibido é o mais apetecido. Sim. Pronto, nós ouvimos falar, nós queremos experimentar, nós estamos com um grupo de amigos que até já tocou no assunto e o fruto proibido é o mais apetecido, a frase existe e é por alguma razão. E também porque depois, principalmente em certas idades, nós ouvimos muito mais os nossos amigos do que propriamente a nossa família, que se calhar nos diz por trás: vocês não toquem em nada de drogas, vocês não bebam já álcool. E vamos. Demoniza-se a coisa, não é? Exatamente. Depois, porque eu gosto muito desta expressão. É um dos maiores lubrificantes sociais. Quê? O que é que quer dizer? O álcool e as drogas muitas vezes deixam-nos mais desinibidos, deixam-nos mais sociáveis, mais divertidos. À partida, uma pessoa pensa que a coisa corre melhor em certos contextos se nós tivermos sob o efeito de alguma coisa, não Sim, é? e porque exatamente deste ponto de vista, não é? Há um conjunto de efeitos que vêm das substâncias mais específicos para cada uma delas que levam as pessoas a procurá-las. Por exemplo, na questão, há bocadinho falámos dos festivais, não é? Há aquela expressão da droga do amor, que é o MDMA, que é a substância, não é? Que é muito usada nestes festivais e funciona muito como? Como ampliador daquilo que são as nossas sensibilidades sensoriais, não é? Ao nível da Aqueles audição. festivais de trânsito que eles têm aquelas estruturas todas psicadélicas cheias de cor, não é? Eles querem olhar lá para cima e ver aquilo tudo a mexer. Portanto, essas drogas são utilizadas mesmo para estimular ao máximo essas questões mais visuais e mesmo auditivas. É um dos efeitos que nós esperamos. Portanto, o consumo da substância surge muitas vezes associado aqui, não é? E o próprio contexto também aumenta depois o efeito da substância. Até porque há muita gente, desculpa, que faz a própria testagem das drogas para perceber se é mesmo aquela Sim. droga que está a consumir,
porque quer aquele efeito da droga do amor, do MD, e podiam-lhe ter vendido outra substância E qualquer. muitas vezes acontece, E na estar verdade, traçada, não e é? a pessoa quer saber, porque assim, se calhar a pessoa vai tomar a pensar que é outra coisa e depois os efeitos não sentiram nada da droga do amor, não é? Portanto, há até organizações a nível nacional e internacional que fazem essa testagem nestes festivais e que são certificadas para isso. Sim, e muitas vezes isto é uma das coisas que mais acontece, é que aquilo que vai ser testado não era, e que vai surgir do teste não era aquilo que nós estávamos à espera, não é? Naquela pastilha que tem a presença de um comprimido ou que até que tem um ar inofensivo, podem estar uma série de outras substâncias que não aquelas de que nós estávamos à espera. Força. Droga do amor ou MDA? MDMA. Surge muitas vezes associada, é um nome mais comum de rua, vá se lhe quiser, que surge muito neste contexto, não é? Sim. É um bocado difícil eu perguntar a alguém se tem aí MDMA. Se calhar é mais fácil eu usar Ou MD só, às outro vezes termo. só a terminologia do MD. E à partida também é muito utilizado em contextos de festas. Diz que é a droga do amor porque a pessoa fica muito amorosa, fica muito a abraçar toda a gente, gosta de toda a gente, uma sensação prazerosa à partida. E como muito mais estávamos a falar. prazerosa num contexto festivo, não é? Em que eu quero estar em contacto e interação com toda a gente. E dizer-vos que, mesmo a nível da libido, é uma das substâncias que tem aqui este efeito de aumentar O apetite o sexual. apetite sexual, não é? Pronto. No caso da cannabis, se calhar já é uma droga mais frequente, uma substância mais frequente de que ouvimos falar, as pessoas vão lá muitas vezes procurar o quê? Ou sensações de descontração, ou relaxamento, ou euforia e riso, não é? Porque aquilo que nós vamos mais à frente explorar esta questão, mas a verdade é que as substâncias, apesar de terem efeitos específicos, podem nos trazer a nós coisas diferentes. Se calhar a mim dá-me uma sensação de maior descontração, Sim. à Renata uma sensação de maior euforia ou de riso, não é? Sim, agora é assim. Falando de drogas, não podemos só trazer os riscos. Mas sim, as drogas têm riscos e a forma como nós funcionamos quando consumimos droga, o ser humano, há um triângulozinho muito interessante que nos explica como é que nós funcionamos. Este triângulo tem, portanto, temos um triângulo, não é? Temos a pessoa que tem características individuais, certo? Portanto, eu, Renata, sou completamente diferente da Priscila ou de qualquer um de vocês. Há pessoas mais fortes, mais magras, altas, baixas. O meu estado de espírito no próprio dia pode influenciar também como é que eu vou ter o efeito da substância. O meu estado psicológico, assim de forma mais geral, como é que eu estou, como é que eu me sinto, se tenho algumas questões de saúde para as quais eu tenho alguma predisposição, que às vezes até nem sabemos. Porque, principalmente questões de saúde mental, nós não sabemos quando é que é aquela linha ténue que nós vamos ultrapassar e até com algum consumo vamos despoltar alguma doença mental para a qual tínhamos predisposição e às vezes familiar. E portanto é uma linha muito ténue. Mas lá está, temos a pessoa completamente diferente de todas as outras e depois temos a substância. Mas deixa-me só, antes de avançares para a substância, dizer uma coisa sobre a pessoa. Isto é para nós conversarmos, ok? Parece que só estamos as duas a conversar, mas venham daí connosco. É porque nós entusiasmamos. Venham daí connosco. Sobre a pessoa, às vezes nós procuramos uma substância porque achamos que estamos mais em baixo, ou estamos, ou ao contrário, estamos mais estressados e vamos à procura da substância porque achamos que ela nos vai fazer relaxar ou ficar mais felizes. Mas às vezes o que acontece é que a própria substância amplia aquilo que nós já estamos a sentir, não é? Quando a Renata estava a falar desta questão do estado psicológico, tem muito a ver com isso. Às vezes eu posso estar muito ansiosa, vou à procura, por exemplo, de um consumo de ganza, por exemplo, porque eu acredito que me traz algum relaxamento. A verdade é que pode aumentar ainda mais o meu nível de ansiedade. Não é? Cada substância com a sua... E muitas vezes até causam as chamadas bad trips, porque bad trip, má viagem, traduzindo para a letra, é quando a pessoa toma algo ou consome algo e aquilo corre mal. A pessoa bate mal, deixem-me dizer assim. Pronto. Temos a pessoa, temos a substância e as substâncias, inclui tudo isto que estávamos a falar, a cannabis, o ecstasy, o álcool, têm componentes químicos diferentes. À partida vão trazer-nos também efeitos diferentes. Mas apesar disso, depois também a substância vai depender do quê? A pureza da substância. Nós podemos comprar algo e está traçado e nós não sabemos.
a dosagem, se nós vamos consumir muito, se vamos consumir pouco, a forma até como nós vamos consumir, porque nós podemos consumir a ingerir, a beber, a comer, até há aqueles bolinhos do cannabis, que também têm o componente. Estão à venda agora, Estão não à é? venda, Até temos sim. algumas lojas de CBD, portanto, que vendem esse Sim. tipo de. E depois também podemos fumar, inalar, podemos injetar, portanto, tudo isso, o injetável acaba por ser muito mais direto, o efeito é muito mais imediato, tudo isso influencia. Portanto, temos a pessoa, temos a substância e depois temos o Uma contexto. coisa que é o contexto, não é? Força, Sara! A expectativa que nós criamos quando vamos consumir Sim. essa substância. Exatamente. Tem muito a ver com a expectativa, porquê? Porque tem a ver com esta questão de a expectativa está nesta parte do psicológico, não é? Sim. Do que eu espero quando Estado estou à espera da substância, não é? Eu estou à espera da substância e estou à espera que ela me provoque um determinado efeito. E às vezes, se isso não acontece, isso também aumenta a minha ansiedade. Isso acontece, pode acontecer de uma maneira muito mais. Nós não estamos à espera, Sim, muito que é mais explosiva. incontrolável, não é? Muito mais explosiva. Pode acontecer também assim, de uma maneira muito mais explosiva, ou não ser aquilo que estávamos à espera, também influenciado pelo contexto, não é? E esta questão do contexto tem muito a ver com isto, que é o que envolve toda a situação de consumo, não é? As pessoas que estão à nossa volta, os estímulos, se eu tenho muito barulho, se tenho pouco, se há muita luz, se estou sozinho, se estou acompanhado. Mas isso implica que a própria pessoa tem consciência e vai à procura dessa substância, não é? Há também depois os efeitos, que se calhar vão falar mais tarde, quando a pessoa está a consumir uma coisa que nem sequer sabe que está a consumir. Pois, isso também é potenciado, porquê? Porque às vezes não temos comportamentos de proteção para connosco, em contextos, não é? Podemos ser minados, alguém pode nos dar uma substância que nós não sabemos, então aí é muito complicado, porque a pessoa não sabe minimamente o que é que está a acontecer com o sistema nervoso, não é? Porque a substância vai alterar o sistema nervoso e a pessoa pode entrar. Agora, o que é que acontece? Nesses casos, temos que ter na mesma este triângulo em consideração. Porquê? Se calhar temos que fazer para que a pessoa esteja no contexto o mais confortável possível para que a coisa não lhe corra tão mal. Percebe o que eu quero dizer? Porque às vezes nós estamos, as chamadas bad trips, como eu estava a falar há bocadinho, quando a pessoa está a ter uma bad trip, se calhar temos que pô-la num ambiente muito seguro, num ambiente tranquilo, para que realmente se reduzam os estímulos, façam essa pessoa entrar cada vez mais nessa espiral tão negativa, percebe? Nessa abordagem ao contexto é muito importante estarmos, às vezes falamos disto quando falamos de uma primeira experiência. Alguém que está a pensar ter uma primeira experiência de consumo de substâncias. Nós tentamos que a pessoa tente informar-se minimamente sobre o que é que vai consumir e o que é que pretende consumir. E de preferência que não o faça sozinho, não é? Porque se acontecer alguma coisa, é muito mais fácil de estar alguém que possa chamar o INEM, que chamar algum adulto, se for o caso de um menor. Mas ainda voltando aqui a esta parte do contexto, tudo isto, a pessoa, a substância e o contexto influenciam a experiência final, não é? Do consumo. E só para terem uma noção, eu e a Renata podíamos estar a consumir a mesma substância, exatamente constituída da mesma maneira, a mesma dose. Ia ter um impacto completamente diferente em nós, primeiro pela nossa constituição física, não é? Mas depois também, imaginem que a Renata estava a consumi-la sozinha num ambiente com muito barulho e que eu estava a consumi-la acompanhada num ambiente mais tranquilo. Portanto, tudo isto vai levar-nos a ter experiências completamente diferentes com aquela substância. Não é só porque, às vezes pensamos isto, não é? A Renata consumiu, correu super bem, eu vou consumir e vai correr super bem também, não é? Nem sempre isto acontece, por estes fatores, ok? Sim. Também há pessoas que fazem um consumo aditivo e acham que é um contexto, que é um consumo recreativo, não é? Eu não posso ir sair com os meus amigos todos os dias e beber até cair, é um consumo recreativo. Eu só faço em contextos com os meus amigos e quando vou sair. É assim, isto já é chamado, há até o termo binge drinking, que é utilizado muito quando a malta vai beber aqueles comboios de shots e bebem 10 shots para em 15 minutos. Binge drinking, a partir de 5 ou mais quantidades no espaço de 2 horas. Isso para os estudantes universitários, nos jovens, isso acontece quase diariamente. Vá semanalmente, se eu quiser ser modesta. Agora, é aditivo? É um grande risco.
traz muitas consequências na mesma para os jovens. Vai depender muito das características, lá está, das pessoas, mas traz consequências. Então, causa para acidentes de viação, porque os números são brutais e acidentes de viação muitas vezes mortais. Sim. Depois, causa para conflitos, violência sexual, facadas na noite, por estarem também sob o efeito do álcool nessas noites em que chegam a uma intoxicação lastimável, não é? E memória, fígado, tudo isso fica afetado com o consumo. Que lá está, o efeito não se vê no imediato, mas a médio e longo prazo, sejamos jovens ou não, nós vamos ter isso, o nosso corpo vai ressentir tudo isso. Nós acabamos por banalizar muito Sim. porque o álcool é legal. O álcool é legal, mas há uma substância, por exemplo, que não é legal, que é a cannabis, não é? Às vezes é conhecida como erva, também podemos falar de AX e de ganza, não sei se calhar se eu usar estes nomes é mais fácil, que nós não podemos estar a fumar chapos todos os dias com os nossos amigos e achar que isto é um consumo recreativo. Não é só porque estamos. Não é só porque estamos com os nossos amigos, não é só porque estamos numa festa, não é só porque estamos numa saída à noite, que isto, quando feito de forma diária, é um consumo recreativo, não é? Não podemos também olhar para isso. E também não o paramos quando queremos, que esta é uma muito engraçada. Nós, quando estávamos a preparar isto, percebes? Não, temos que falar mesmo disto que esta frase surge muitas vezes, que é o eu paro quando Ouve-se quero. muito. A cannabis não causa dependência, faz melhor que o tabaco. Portanto, nós ouvimos estas coisas muitas vezes e a verdade é que não é bem assim. As pessoas acreditam que estão em autocontrole do consumo da substância e nós dizemos, pronto, parar, não é? E a pessoa responde, Mas eu não quero parar. mas Quero parar para já. eu agora não quero parar, eu agora não quero parar. E, portanto, muitas vezes o que surge é que nós acreditamos que estamos sob o controlo do consumo, mas é o contrário, o que nós ficamos é reféns do ritual, não é? Porque consumir não é só sentir o efeito da substância, ou não é só fazer com que a substância chegue ao nosso organismo. Consumir é tudo o resto. É o eu ir comprar a substância, é o eu preparar a substância. No caso da cannabis, de enrolar. Portanto, há aqui uma série de coisas que surgem associadas a isto, que promovem com que eu me mantenha, muitas vezes, atraído por aquele momento. Porque existem realmente coisas, rituais que eu cumpro normalmente. Até vais subindo quase de nível quando consegues enrolar, quando Exatamente. consegues fazer um chave sozinho, quando Sim, sim, sim. vais Porque ganhando pontos. normalmente começamos a partilhar, não é? E depois já somos nós a partilhar também com os outros e, portanto, isto vai-nos fazendo subir. A verdade é que é este ritual que depois começa a influenciar o nosso estado de espírito, não é? E nós ficamos presos a isto, não é? E ficamos mais bem dispostos depois de fumar, e a energia na nossa vida só surge depois de fumarmos, não é? E isto passa a fazer parte da nossa rotina. Eu só consigo cumprir as minhas atividades se tiver fumado. E, na verdade, a determinada altura, já estamos aqui quase numa rodinha de hamster, não é? Em que eu já não sei se sou eu que preciso de fumar para me estar bem. E assim, a dada altura, já não há nada tão prazeroso como nós estarmos a fumar. Estamos a dar o exemplo da cannabis, mas podia ser outra coisa qualquer. Mas pegando neste exemplo, já não há nada mais prazeroso do que ir fumar uma ganza com os meus amigos, ou sozinho até. Já não há nada, um momento de socialização que seja tão bom se nós não o estivermos a fazer, não é? E acabamos por estar constantemente à procura deste efeito imediato que nos tem à partida ir consumir e que nós até acabamos por desvalorizar bastante. E assim, depois acaba por acontecer uma coisa que também é muito interessante, que é nós vamos começando a confundir nós sobre o efeito da substância com a nossa própria personalidade. Não, nós começamos a ver os comportamentos que até são resultado de um consumo que já é mais prolongado. É a pessoa que eu sou mesmo assim. Se calhar até já comecei a ficar com ansiedade, comecei a ficar um bocadinho mais impulsivo, mas é a pessoa que eu sou. Não é? As pessoas vão começando a enganar-se a elas próprias e vão cada vez mais assumindo o consumo como a sua própria identidade, como a sua própria personalidade. O que na verdade já tem muito mais a ver com o facto de ele já estar de tal forma na vida da pessoa, não é? Muitas vezes começamos a consumir, porquê? Porque achamos que queremos alterar alguma coisa que não está tão bem em nós, não é? Não somos tão sociáveis. Eu se calhar se não fumar ou se não beber não consigo estar na festa tanto tempo como os meus amigos.
não é? E começamos a fazer isto para alterar aquilo que nós achamos que temos que mudar, pequenas coisas, mas a determinada altura já precisamos de estar a consumir para conseguirmos estar ativos, não é? Para conseguirmos manter as nossas rotinas e fazer as nossas coisas. Até porque o próprio corpo vai se viciando, não é? Não só o corpo, não é? Às vezes algumas substâncias não têm por forma a dependência física, mas criam outro tipo de dependência que nós Sim. vamos... O que é uma substância? Uma Pode substância ser simples, psicoativa, pode ser seja tudo o que nós introduzimos no nosso organismo, seja químico, natural, sintético, que produza efeitos no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, vai modificar a forma como nós, o estado do nosso cérebro, não é? O café, por exemplo, não é? Falávamos sobre o café hoje, não é? Estávamos a falar sobre isso. O café, para mim, pode ter um efeito eu preciso do café para estar mais ou menos equilibrado Sim. durante o meu dia. Para outra pessoa pode lhe dar ali logo um estímulo enorme que Sim. ela tem muita dificuldade em Assim, nós controlar. estamos a mexer com o cérebro. E o cérebro, depois, à partida, vai começando a habituar-se àquela substância. E aquelas sensações prazerosas começam realmente. O que acontece? As substâncias do nosso corpo, se nós pensarmos em encaixe, nós depois, as hormonas do prazer só conseguem encaixar com a substância, basicamente. Porque existem sistemas de recompensa, não é? Ou seja, o nosso cérebro... Daqui a bocado é neurocientífico isto. O nosso cérebro tem sistemas de recompensa que nascem connosco. Portanto, não é no consumo da substância que eles surgem, eles nascem Sim. connosco, não é? A Pronto. substância depois vai lá à procura Sim. dele, não é? E é um bocadinho isto, nós achamos que temos tudo sob controle, até deixar de estar sob controle porque estamos sempre à espera do próximo consumo. Mas o que é a dependência? Quando é que eu sei que já estou na linha da dependência, ou quando tenho essa percepção de que, daquilo que eu conheço da minha personalidade, não é? Sobretudo se eu sou jovem, se vou tendo alguns consumos, quando é que eu sei que isto já Pois. não é recreativo e é Pois é. dependência? O nosso teaser era assim. Essa é a grande questão. Não é linear, é mesmo muito complexo e obriga-nos, lá está, obriga-nos a ter um grande conhecimento sobre a forma como nós funcionamos em todos os nossos contextos, nas nossas relações amorosas, nas nossas relações familiares, com amigos, no nosso trabalho, nos nossos hobbies. Agora, se a substância acaba por nos alienar um bocadinho do nosso autoconhecimento, isto é quase uma pescadinha de rabo na boca. Nós vamos perdendo no discernimento, como é que vamos perceber que estamos dependentes se é preciso esse conhecimento todo? Porque, na verdade, muitas vezes, depois de nós já estarmos tão toldados pelo consumo da substância, começa a ser ainda mais difícil para termos essa autoanálise e reflexão. E, sobretudo, tendo em conta o que dizias, que é se eu sou um jovem, não é? Se eu sou alguém que ainda tem o meu cérebro em desenvolvimento, se eu sou alguém que ainda está a tentar conhecer como é que eu me comporto e como é que eu me mexo na minha interação social, Elevar não é? os limites, não é? Quebrar os Ultrapassar os limites. limites. Depois, questões muito associadas à personalidade e às características de personalidade. Alguém que procura constantemente um grande nível de adrenalina para sentir coisas e para estar bem. Portanto, por isso é que nós falamos sempre nisto, não é? Esta tentativa de levar aqui a promover alguma reflexão sobre isto. Porquê? Porque, imagina, se eu já estou de tal maneira toldado, isso já é difícil para mim fazer essa reflexão e autoanálise, com mais uma substância vou ficar muito mais dependente, não é? Se calhar muito mais próximo da substância, digamos assim, do que da capacidade de fazer essa autoanálise. E quando entendemos que estamos dependentes, porque começamos a perceber, eu se calhar já não consigo estar... Porque às vezes surgem estas luzes, não é? Eu já não consigo estar tanto tempo sem fumar um charro, por exemplo. Sim. Antes ainda estava uma tarde sem Depende se a fumar. pessoa é mais ou menos reflexiva consigo mesmo, não é? Sim. E às vezes é mais difícil que nós percebermos isso. E já percebemos isso tarde demais, muitas vezes, não é? Por isso é que é tão importante. Por isso é que nós sentimos esta necessidade também de chamar as pessoas a falarem connosco e a colocarem essas dúvidas e essas questões. E assim, principalmente quando estamos numa sociedade, não é? Que é tudo muito bonito. Nós vemos na televisão, é Super Bowl a patrocinar tudo e mais alguma coisa. Nós estamos num festival ou num concerto, até banalizado tudo, no fundo. E a verdade é que nós, atenção, nós não estamos com um discurso de combate às drogas, nós não somos contra o consumo da álcool e das drogas. Só que realmente pode levar a um caminho que é esse, que é a dependência. Até porque a investigação científica feita na área da prevenção diz-nos isto, que é, quando eu lanço campanhas de combate a qualquer coisa, um bocadinho nesta questão que a Renata falava inicialmente do fruto proibido é o mais apetecido, a investigação científica na área da prevenção diz-nos isto, que é, quando eu lanço uma campanha contra qualquer coisa,
isso não chega para que eu realmente tenha diminuído ou a idade do início do consumo ou o próprio consumo daquela substância, ok? Mas começando a responder à questão da dependência. Há uma que é muito clara, que é quando o foco da nossa vida, das nossas rotinas, passam a ser o querer obter a substância e consumi-la, ok? Quando aquilo que eram as minhas obrigações, os meus hobbies, não raras vezes ouvimos isto. A pessoa deixou de se dar com aquelas pessoas, deixou de ter uma atividade Sim. física, O começou foco da pessoa começou a faltar à escola, não é? O foco da substância, o foco da pessoa, da vida da pessoa passa a ser a substância. Sim, e depois a pessoa, nós até já estamos num frente a frente com consequências enormes. Seja, já estamos numa ruptura familiar, porque os nossos familiares acabam por estar desgastados com a situação, porque não concordam com os comportamentos que nós vimos a assumir derivados do consumo. Já acabamos por não conseguir manter o emprego, porque depois o nosso desinteresse nas coisas, que é muito consequente do consumo a longo prazo, já não nos permite ir trabalhar a hora, já não nos permite levantar da cama, lavar a cara. Nós acabamos por. Nós temos um grupo de amigos, nós já nem vamos ter com o grupo de amigos com os quais nós somos mesmo amigos. Nós vamos procurar amigos que façam consumos. Porque nós partilhamos interesses. Nós Chegamos queremos nesta sair, sala, se olharmos para os nossos amigos, são pessoas que partilham os portanto, nossos interesses, as nossas não é? relações acabam por ser mesmo toldadas pelo interesse de quem é que tem mais, quem é que vai consumir como eu quero, quem é que, portanto, já temos consequências ao nível da saúde e ainda assim, perante tantas consequências, nós continuamos a consumir. Eu dizer que eu até posso começar a fumar uns charros, porque os meus amigos também o fazem e tal, porque é fixe, porque é cool, mas isto vai criando alguma predisposição no meu corpo ou no meu cérebro para que uns simples charros façam que eu comece a interessar por outro tipo de substância. Nós cientificamente, essa pergunta é muito interessante e surge muitas vezes. Sim. E surge muito até às vezes com pais que querem saber isso, não é? Ok, eu até posso perceber que ele fuma um charro ao fim de semana, mas o que é que isto lhe vai trazer de futuro? Sim. Cientificamente não há nenhuma prova que diga que existe um efeito de escalada. Ou seja, que alguém que fuma o charro de vez em quando, ou alguém que fume só charros, ok? Em que a substância consumida seja cannabis, vai escalar para o consumo de outra substância. Não há. Não existe é a certeza de que não vai haver dependência daquela. Sim, o que existe é que há vários fatores de proteção e vários fatores de risco, não é? Seja a nível individual, seja a nível mais familiar, mais comunitário, nós temos sempre fatores de proteção. Se calhar um jovem, vou dar um exemplo, se calhar um bocadinho mais desamparado familiarmente, que acaba por não ter incutido alguns valores de base, não é? Se a nossa estrutura não está segura, se calhar se invertarmos pelo mesmo caminho, uma pessoa com uma base mais segura pode ter aí um fator de proteção. Ainda assim, uma pessoa com uma vida familiar estável pode ter aqui uma personalidade mais aditiva. É tudo um jogo que é muito difícil. O facto de eu, por exemplo, ser alguém que procura sempre desafios e experiências novas. Sim. Mas também outra coisa muito importante, isto é mercado, não é? É venda de substâncias, compra e venda de substâncias. Se calhar a mim, imaginem que eu era uma traficante valente, pode-me dar jeito naquele dia, porque eu tenho se calhar uma substância para despachar mais do que outra, dizer que não tenho, mas olha, tenho aqui isto, o que é que achas de experimentar? Acredita, vai dar mais ou menos a mesma sensação, fazer mais ou menos a mesma coisa. Estamos expostos a mais Estamos coisas, expostos a que isso possa acontecer, não é? Que possamos ter contacto com outras substâncias também. Há ali um dedo no ar. E a verdade é que há muito julgamento. Eu não sei se as pessoas ouviram, mas quando uma pessoa está a pedir, não é? Há muito julgamento. Eu não te vou dar dinheiro porque se quiseres eu dou comida, não é? Mas se calhar a pessoa não quer comida, se calhar a pessoa quer mesmo dinheiro para ir. Porquê? Porque há esta questão da dependência. Muitas vezes essa pessoa realmente já está numa situação de dependência. O corpo sente. Então, Há coisas-chave para também nós termos noção da dependência. Por exemplo, o que é que influencia a dependência? Há uma coisa que os adultos nesta área chamam de tolerância, ok? O que é isto da tolerância? É quando eu começo a precisar de uma dose cada vez maior para sentir os mesmos efeitos da substância, não é? E, portanto, eu posso aumentar a dose que eu consumo para sentir os efeitos que eu sentia antes, não é?
aqui, as pessoas, à medida que vão consumindo cada vez mais, se mantiverem sempre a mesma quantidade, se nunca forem lá aumentar a quantidade, Se calhar não já é? nem sentem nada. Já nem sentem nada. Sim. Pronto. Vai fumar, a pessoa já não sente nada, já fica quase na mesma, fica tolerante Exatamente. à A substância. substância. Ou então, mudarmos a forma como consumimos. Por exemplo, se eu consumo uma determinada substância Sim. de forma fumada, posso, para aumentar o seu efeito, optar por consumi-la de forma injetada. E isto é claro, chega muito mais rapidamente à corrente sanguínea e, portanto, os efeitos vão ser maiores. Os sintomas de privação, que às vezes nós chamamos de ressaca, só que nós achamos que a ressaca é só numa pessoa que consome heroína e que a dada altura está suada a testa e a coçar-se e a vomitar-se, que não é. A ressaca também pode ser porque, lá está, porque eu não fumei um charro e eu estou a ficar ansioso. Isso também é um sintoma de privação. Não é algo tão, não é um sintoma tão físico, não é? Mas que depois até pode ter uma repercussão mais física, até mais tarde, mas não deixa de ser um sintoma de privação. E o que é que acontece? As pessoas, como têm esses sintomas, vão fazer de tudo para tentar a substância. E se uma pessoa que não tem casa, não tem emprego, não tem nada, não tem dinheiro, não é? E como o corpo está a sentir tudo isso, o corpo e não só, mas temos estes sintomas de privação, vamos pedir, não é? Vamos pedir para tentar arranjar a substância. E muitas vezes há uma palavra que é o craving, que é a pessoa vai fazer de tudo, mas de tudo é tudo. Se vocês não derem o dinheiro e querem dar o pãozinho para a pessoa comer, não faz mal, a pessoa vai arranjar o dinheiro noutro sítio, se calhar até pode ir roubar, porque o craving realmente acaba por cegar-nos. Aquilo nós até podemos ser muito boas pessoas, mas o craving vai se sobrepor àquilo que nós temos como valores base. E se eu quero arranjar aquela substância, se eu estou a desesperar para arranjar a substância, eu vou arranjar a substância. Consumir passa a ser uma necessidade como comer ou como beber, ok? Quando estamos a falar de dependência, o consumo passa a ser uma coisa como comer e beber. Tu às vezes quando tens fome também pedes para comer, não é? Pronto. Aquelas pessoas, se estão dependentes, quando precisam da substância e não têm dinheiro, vão tentar encontrar uma forma de conseguirem, não é? A questão que tu falavas, da perda da casa e não sei o quê, surge um bocadinho o que a Renata estava a dizer há bocadinho, não é? Que é, a pessoa vai ficando de tal maneira dependente da substância que a vida dela passa a ser só a substância, não é? E ela vai faltar ao trabalho, vai se calhar chatear-se mais com a família, discutir mais com os amigos, ok? E portanto vai perdendo pessoas à volta dela, certo? Olha, se pode não fumar e tens um amigo que fuma e você anda com ele e ele está a fumar teu lado, então significa que estás a consumir A mesma substância. É assim, O chamado fumar a cão. olha, é assim, isso acontece com uma droga lícita, que é o tabaco, ok? Não há nenhum impacto, e isto está estudado até para o tabaco, não é? O impacto num fumador passivo existe, mas não é o mesmo que de um fumador ativo, ou seja, de quem fuma mesmo, não é? Portanto, não vai acontecer, provavelmente o fumador passivo não fica dependente de tabaco só por estar ao lado de alguém, não é? Tem mesmo que sentir os efeitos. Nós andamos na rua e há poluição, não é? Acaba por E a dependência obriga também a que já existe este funcionamento cá em cima no nosso cérebro, dos tais sistemas de recompensa que eu falava há bocadinho, não é? Que nos obriga mesmo a ir à procura da substância, como a fome. Também no nosso cérebro ativa ali um alertazinho para nós irmos à procura de comida. O consumo passa a ser para eu eliminar efeitos negativos que estou a sentir e não para ir procurar o tal prazer inicial, não é? Eu quando comecei a consumir, se calhar queria ir à substância buscar as coisas boas, não é? Agora eu preciso da substância para eliminar o que sinto de negativo, não é? Se estou muito ansioso, não é? Isto já é um efeito, se calhar, muito negativo. Dormir, exatamente. Se eu preciso de ir falar com alguém e não consigo fazê-lo de forma sóbria. No fundo, é quando realmente a substância já não é para prazer. É quando é mesmo para calar aquilo que o corpo está a sentir, nos está a dizer. Depende de muita coisa. Como vocês estão a ver, realmente não é nada linear. Eu posso ter uma conversa com um amigo e ele perceber aquilo que eu estou a dizer e até. Ou não. Então, quando nós estamos já de tal modo envolvidos, vai entrar a 100 e sair a 1000.
Acontece muitas vezes. E é um trabalho, muitas vezes, porque estava a falar dos psicólogos na escola e nós atendemos alguns jovens também. Nós sabemos o quê? É que se tivermos jovens cada vez mais informados, também conseguimos que, não é? E que se estas perguntas surgirem, e se estas conversas puderem ser tidas desta maneira, de forma aberta sobre o Sim. assunto, não é? É muito mais fácil nós conseguirmos chegar aos jovens e chegar às pessoas que consomem. E, portanto, isso é o que nós achamos que é fundamental, sobretudo. Não vamos, se calhar, conseguir mudar todos, não vamos conseguir mudar a maioria, mas também não tem que ficar, sobretudo, nas costas de um amigo ou de uma amiga, essa questão, ok? A minha pergunta é, para quem tem filhos, não é? Ou crianças próximas, qual seria a idade ideal para falar com eles sobre isto, não é? Porque eu tenho filhos pequenos e tenho até alguma abertura e sou da vossa opinião. Portanto, quanto mais falarmos nos assuntos, abertamente, melhor, mesmo ao nível da educação sexual, a prevenção para estes consumos. Mas depois a minha luta é com que idade, em que momento. Esperamos que eles perguntem, mas se eles perguntam tarde demais, quer dizer, então eles sabem que têm abertura, mas se calhar se nós falar, então eu fico um bocado perdida. Nós, Mas eu que ele diz que lá vamos nós ter uma disciplina de ciência. eu acho que isso é fundamental, ter essa abertura para se falar sobre as coisas, sobretudo. Mais do que a idade, em que é a idade certa para se falar sobre isso, é nunca haver uma idade em que não se pode falar sobre isso. Sim. Ok? Que isso vale para o consumo de substâncias, vale para as questões da sexualidade, vale para o racismo, vale para uma série de coisas. Porquê? Porque se eu em casa não falo sobre nada, ou se há uma notícia na televisão sobre uma questão qualquer, não é? Imagino que alguém, se calhar até vamos pegar aqui neste exemplo, alguém que está a fazer uma reportagem sobre pessoas em situação de sem-abrigo e há um consumidor, não é? E eu digo, pronto, porque estas pessoas são todas iguais. Não querem trabalhar, não querem fazer nada. Pronto, se eu digo isto, independentemente da idade que o meu filho tenha, claro que se estivermos a falar de um bebê de meses, isso não vai acontecer, mas independentemente da idade que o meu filho tenha, isto vai ser uma marca, não é? Porque, ok, quando se fala de substâncias cá em casa, nós achamos que as pessoas que consomem são estas, têm um determinado comportamento, não é? Então, se calhar, se eu for tentar falar com a minha mãe ou com o meu pai sobre isto, se calhar vai ser um bocadinho difícil, não é? Portanto, não há idade certa, nós sabemos que há uma idade clara, ali a partir dos 10, 11, em que eles começam a ter outro tipo de contacto com os amigos, passam a ir mais a surgem os porquês, passa-se a ir mais a festas de aniversário, passa-se a estar ali se calhar mais sozinho, não é? Se calhar as festas de aniversário são menos acompanhadas de adultos. Sim. E lá está, quando depois a nossa socialização acaba muito mais por estar nas mãos daquilo que está fora de nossa casa e não dentro de nossa casa, não é? E nós até costumamos fazer uma formação de pares, ali como no ano, eles têm muitas questões, não é? E, portanto, também é uma idade engraçada para se abordarem certas coisas, mas realmente a nossa mensagem é os consumos existem e as drogas existem, o álcool existe, às vezes até de forma muito agradável. Só que nós não podemos fazer um discurso de não às drogas, mesmo enquanto sociedade, enquanto pais, porque isso vai afastar as pessoas. Claro, nós temos é que transmitir os riscos, porque os serviços muitas das vezes acabam por entrar nesta onda do não às drogas. É um carimbo, ele consome drogas ou consome álcool, acaba por rotular uma pessoa, acaba por afastar as pessoas dos serviços, seja qual for o serviço que nós estejamos a falar, de várias vertentes. Hoje nós temos filhos, eu tenho alunos que começam a experimentar com 11 anos, Sim. 10 anos, e isso, quer dizer, eles estão expostos, não é? Estão expostos. mas eles não têm uma estrutura, nem Não. física, nem mental, para perceberem o que é que estão a fazer. Por isso é que é importante falar-se sobre, não é? Por isso é que precisamos mesmo de falar sobre. E não devemos ter medo de falar sobre as coisas. Não devemos ter medo de falar com eles sobre as coisas.
Eu posso falar sobre as coisas de muitas maneiras. Se calhar eu não tenho que falar sobre determinadas drogas ainda, não é? Mas posso falar sobre outras, não é? Posso falar, se calhar, posso começar a introduzir a questão de falar sobre o álcool, por exemplo, que é uma substância que está presente na vida deles. Eles veem as pessoas a beber álcool. Se for a um café, há de haver alguém que esteja a beber uma Também é muito cerveja. difícil contrariar todo o mundo que está inclinado para. Não é? Sabe uma coisa que eu reparei que costuma resultar com alunos assim, meios 14, 15 anos, às vezes um bocadinho mais velhos? É que eles não têm a noção daquilo que vocês falaram no início, que é o despertar da doença mental, mais elevada, Pois não é? não. Com o consumo das drogas e do álcool. Eu às vezes uso isso. Se vocês não sabem se têm predisposição para a esquizofrenia, por exemplo, Sim. para a depressão severa, Sim. e essas coisas, e às vezes surpreende as reações, eles não sabem genuinamente Não isso. sabem, genuinamente. Infelizmente, se calhar vão depois ter que bater Descobrir. com a cabeça Vamos só fazer um truque, pode ser? Vamos só fazer aqui um Não temos que exercício. terminar, Vamos se terminar, tivesse. mas vamos só fazer um exercício giro para percebermos uma coisa. Se eu vos perguntar se o álcool, que é se calhar a substância que todos nós conhecemos mais facilmente, é um estimulante ou um depressor, o que é que vocês dizem? Quantos na sala acham que é um estimulante? No momento acho que sim. Ok. Quantos acham que é um depressor? Ok. Ok? Dizer-vos o quê? Que esta é uma daquelas que nós perguntamos às vezes, e na formação de pais surge muito esta questão. O álcool é um estimulante ou é um depressor? É um depressor. Por muito que, inicialmente, quando nós bebemos o primeiro ou o segundo copo, Fica-se um se bocadinho fica um bocadinho mais eufórico. agitado e eufórico. Mas a verdade, o que vai acontecer Vamos abrandar. é que vai haver uma questão associada ao sistema nervoso central que vai fazer deprimir e diminuir a nossa capacidade de reação ao álcool. Agora, Ok? o que eu acho que também está muito associado aqui à questão dos jovens, não se ligam tanto aos riscos, e se calhar não se conhece os riscos do consumo, mas também está muito associado ao estatuto social. Há um peso muito grande no estatuto que o jovem ganha quando está associado a certos grupos. Faço-me entender o que quero dizer. Às vezes chega a ser adaptativo, não é? E eu estar naquele grupo e ter um consumo de uma determinada substância faz com que eu esteja próxima daquelas pessoas, que me mantenha próxima delas. Uma certa sensação de proteção, de Exatamente. proteção, de que ninguém nos toca. Depois, é isso que depois acaba por ser muito identitário, porque há quase uma subcultura, se nós formos a ver, dos grupos que vão fazendo assim consumos mais regulares, na forma de vestir, nas músicas que ouvem, na linguagem. Há uma subcultura que se cria e que nós, para avalarmos o consumo, nós temos que trabalhar a subcultura, porque nós depois nós pedimos aos jovens ou aconselhamos os jovens a não estarem a fumar ou a fazer os consumos, nós estamos a exigir que eles abandonem uma identidade que eles estão a criar. Isso é muito duro para um jovem. É nós dizermos para de ser assim, para de fazer o que tu fazes, de estar com quem estás, porque nós não conseguimos parar de consumir quando os nossos amigos estão a consumir. Nós não conseguimos parar de consumir quando as pessoas pensam que nós somos o consumo. É o nosso estatuto. Há muita coisa por detrás que depois acaba por estar ligado a todas as nossas características, a todo o nosso contexto. E esta ideia de que eu posso dizer que fumar faz mal, o álcool faz-te mal, vai-te prejudicar, naquele momento, nada disso é visível para aquela pessoa, para aquele jovem, ok? O que é visível para ele é que aquele consumo ajuda-o a estar perto das pessoas de quem ele quer estar, ajuda-o a manter esta identidade que ele começa a criar, permite estar muitas vezes até num nível e num estatuto superior dentro da própria escola ou dentro do próprio grupo e, portanto, é quase que adaptativo aquele consumo, ao contrário do que acontece com outras pessoas que já têm consumos de anos e de outro tipo de substâncias, a quem nós dizemos claramente, olha, o consumo de substâncias está a fazer isto, isto e isto. Muitas das vezes, depois a intervenção com jovens e não só com jovens, tem que passar um bocadinho, não só por estarmos só a focarmos no problema, não é? O jovem é muito mais do que aquilo. Nós temos é que ir trabalhando a integração do jovem nos contextos, nos outros contextos que se calhar já foi abandonando, que se calhar acabam por estar, foi desligando a família, alguns jovens, para que a pessoa volte a alimentar a identidade que poderia ter tido antes, as coisas que gostava de fazer, ir à volta do problema. Às vezes só nos focamos no problema, não consumimos e esquecemos tudo o resto. As pessoas, os consumidores de substâncias não são só consumidores de substâncias. Não? Eu não consigo ir lá com uma pinça e tirar a substância. Aquilo não é um laboratório. Não é? E, portanto, eu tenho é que perceber o que é que está à volta daquele consumo e procurar com que as pessoas cheguem cada vez mais aos serviços,
Sim. tenham acesso a informação fidedigna, tenham acesso a informação que as possa ajudar não só a decidirem se querem ou não manter ou fazer aquele consumo, mas também que as ajudem a analisar-se, a perceberem e a refletirem sobre si e estarmos abertos a isso, não é? Não sermos o julgamento. E que se fala assim, não é? Dia 26 de junho, que é um dia muito importante também no âmbito daquilo que é falar-se sobre substâncias, que é o Dia Internacional da Luta contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Exatamente. Nós temos sempre muito Mas isso seria também interessante, que os jovens como eles o nosso objetivo é depois voltar e irmos alternando isto, ok? Ter Isto uma agora sessão. começámos, nós conhecemos o país. Ok. Ok, obrigada. Obrigada, muito obrigada por terem vindo.